Caríssimos amigos do canal Mais Além, temos o prazer de apresentar a história de um relacionamento milenar transformado em profundo conflito que dura décadas. Por favor, assista e compartilhe o vídeo. Ao final, dê like, é gratuito e muito importante para nós. A história do Irã, quando contemplada à luz das Escrituras, revela muito mais do que um território geográfico. Ela se desdobra como um cenário espiritual, onde Deus move peças invisíveis para cumprir seus propósitos eternos. O Irã moderno corresponde em grande parte à antiga Pérsia, uma civilização que surpreendentemente não aparece na Bíblia como inimiga direta de Israel, mas como instrumento de libertação, restauração e cumprimento profético. Antes da ascensão da Pérsia, aquela mesma região abrigava povos como Elão e Média, ambos mencionados nos textos bíblicos como parte do complexo mosaico de nações que cercavam o povo hebreu. É intrigante perceber que, em meio a tantos conflitos narrados no Antigo Testamento, a Pérsia surge como uma espécie de respiro na história, um ponto de virada onde o juízo dá lugar à graça e o exílio encontra sua resposta na restauração. Esse momento crucial está profundamente ligado ao fim do cativeiro babilônico, quando os judeus, após décadas de sofrimento e deslocamento, recebem uma inesperada oportunidade de retorno. No centro desse cenário está uma figura que atravessa a história com uma aura quase paradoxal: Ciro, o Grande, um rei estrangeiro, não pertencente ao povo de Israel, mas escolhido por Deus para cumprir uma missão específica. O profeta Isaías, séculos antes de Ciro nascer, já o mencionava pelo nome, chamando-o de ungido. Em Isaías 45, está escrito sobre esse rei: o Senhor ungiu Ciro como rei, ele o pegou pela mão direita, e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis, para que Ciro entre nas cidades. O Senhor abre os portões, e ninguém pode fechar. Luz de novo, o Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente, e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze, e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, meu povo escolhido. E, embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Esse título, geralmente reservado a reis de Israel, sacerdotes ou figuras messiânicas, é atribuído a um governante gentio, o que por si só rompe expectativas religiosas e revela a soberania divina além das fronteiras humanas. Ciro não apenas conquistou a Babilônia, ele redefiniu a maneira como o poder poderia ser exercido. Em vez de oprimir os povos conquistados, ele permitiu que mantivessem suas tradições, culturas, e no caso dos judeus, sua fé. Foi ele quem decretou o retorno dos exilados a Jerusalém e autorizou a reconstrução do templo, um gesto que ecoa até hoje como símbolo de restauração espiritual e identidade recuperada. Mas o que essa narrativa nos ensina, além dos fatos históricos? Ela nos convida a repensar nossas categorias de pertencimento e exclusividade. Muitas vezes, acreditamos que o agir de Deus está restrito a determinados espaços, culturas ou pessoas. No entanto, a história da Pérsia bíblica nos mostra um Deus que atua onde quer, como quer, e através de quem ele escolhe, um Deus que levanta reis fora do círculo esperado para cumprir seus desígnios. Isso nos desafia a abandonar visões limitadas e reconhecer que o divino não se submete às fronteiras humanas. Além disso, há uma beleza silenciosa na forma como Deus transforma cenários de dor em plataformas de recomeço. O exílio na Babilônia foi, sem dúvida, um dos períodos mais sombrios da história de Israel, mas foi justamente nesse contexto que surgiu a oportunidade de retorno, e essa oportunidade veio de onde menos se esperava: de um império estrangeiro, de uma cultura distinta, de um rei que não fazia parte da tradição hebraica. Essa dinâmica nos leva a uma reflexão profunda. Quantas vezes ignoramos os Ciros que surgem em nossas vidas? Quantas vezes descartamos possibilidades de restauração porque elas não vêm da forma que imaginávamos? A narrativa bíblica nos ensina que Deus não apenas age no improvável, ele frequentemente escolhe o improvável como seu principal instrumento. Outro ponto relevante é a conexão entre história e propósito. Nada do que ocorreu foi aleatório. Cada evento, cada conquista, cada decreto fazia parte de um plano maior tecido ao longo do tempo. A queda da Babilônia, a ascensão da Pérsia, o decreto de Ciro, tudo isso converge para um único objetivo:
restaurar um povo e reacender uma promessa. Essa perspectiva nos convida a olhar para nossa própria história com mais atenção. Talvez aquilo que hoje parece desconexo, doloroso ou sem sentido esteja, na verdade, sendo alinhado para algo maior. A história da Pérsia bíblica não é apenas sobre impérios e reis. É sobre a fidelidade de Deus em cumprir o que prometeu. Mesmo quando tudo parece perdido, há também um aspecto simbólico poderoso na reconstrução do templo em Jerusalém. Mais do que um edifício físico, o templo representava a presença de Deus entre o povo. Sua destruição simbolizava ruptura. Sua reconstrução, reconciliação, e o fato de essa reconstrução ter sido possibilitada por um rei estrangeiro reforça a ideia de que Deus pode usar qualquer circunstância para restaurar o que foi quebrado. Por fim, a relação entre o Irã moderno e sua herança bíblica nos convida a uma reflexão contemporânea. Em um mundo marcado por tensões políticas, religiosas e culturais, lembrar que aquela terra já foi instrumento de libertação pode nos ajudar a enxergar além dos conflitos atuais. A história não é estática, ela é dinâmica, cheia de reviravoltas e surpresas. O território que hoje conhecemos como Irã carrega em si camadas profundas de significado espiritual. Ele já foi palco de um dos atos mais significativos de restauração na história bíblica, e isso nos lembra que nenhum lugar está fora do alcance da graça, nenhum povo está além do propósito, e nenhuma história está completamente escrita. Assim, ao revisitarmos a Pérsia bíblica, não estamos apenas estudando o passado, estamos sendo convidados a reinterpretar o presente e a confiar no futuro. Porque o mesmo Deus que levantou Ciro, que libertou um povo e que restaurou um templo, continua agindo, muitas vezes de formas inesperadas, mas sempre com um propósito maior: transformar exílios em retornos, ruínas em reconstruções e histórias quebradas em testemunhos de redenção. Qual sua opinião sobre essa mudança de relacionamento entre o Irã e Israel? Escreva nos comentários abaixo do vídeo, compartilhe o vídeo e dê like. Agradeço com carinho.